que queres para nós. Pai Todo-Poderoso, faz o teu querer, faz a tua vontade completa em nós, Pai querido, a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Uma alegria estar aqui com os irmãos e conhecer os irmãos. Nós estamos novo ali no ministério, congregando, servindo a Deus na sede. E a convite do irmão Samuel, nós estamos aqui e eu fiquei muito feliz Fiquei muito feliz porque os irmãos me pediram para falar sobre esse tema, né? Que é a reforma protestante. É muito importante, os irmãos vão entender o porquê da importância desse tema. Fiquei muito feliz com a iniciativa do pastor em falar desse tema. É muito difícil as igrejas quererem conhecer sobre esse tema, que não é um tema especificamente da Bíblia, né? Tem a ver com a Bíblia, mas é um tema da história da igreja. Eu fiquei muito feliz e os irmãos vão entender o porquê que é importante nós conhecermos a história. Tá? Que Deus abençoe o irmão Samuel, Deus abençoe o diácono Igor, também me acompanha aqui, em nome de Jesus. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias em Oséias, livro do profeta Oséias, capítulo de número 6, nós vamos ler só o versículo de número 3. Oséias capítulo 6, só o versículo do número 3. Oséias capítulo 6, versículo número 3. Quem achou, diga amém. Amém. Vamos ler, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos ler nessa tradução que está melhor, né? Daí todo mundo lê junto. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como chuva seródia que rega a terra. Amém? Pode se assentar. E primeiro, eu queria dar 2 argumentos para os irmãos do porquê que nós devemos conhecer a história, né? Talvez quando nós falamos de história, a história da igreja, a primeira pergunta que vem: por que eu devo conhecer a história da igreja? O primeiro argumento é que nós devemos conhecer a história da igreja porque o Deus que nós servimos é um Deus que se revela na história. Deus que a gente serve se revela na história. Quando você lê o livro dos reis, você não vê as ações de Deus na história? Sim ou não? Sim. Através dos reis, através dos profetas. Então a própria Bíblia nos mostra que o Deus que a gente serve, ele se revela na história. Então a partir do momento que nós estudamos a história do povo de Deus, nós passamos a conhecer um pouco mais a Deus. Esse é o primeiro argumento. Glória a Deus. O segundo argumento de por que nós devemos estudar a história da igreja é que quando a gente estuda a história dos nossos irmãos do passado, nós vemos os seus acertos, mas também vemos os seus erros. E quando a gente enxerga os erros desses irmãos do passado, a gente se precave para poder não cometer esses mesmos erros. Há um ditado de quem estuda história que é: quem não conhece a história comete os mesmos erros do passado. Então, primeiro, nós temos que conhecer a história para nós conhecermos melhor a Deus. E depois nós temos que conhecer a história para a gente não cometer os mesmos erros que foram cometidos no passado. É por isso a importância de nós conhecermos a história. E quando nós falamos de história da igreja, nós vamos falar de um período específico que é chamado de Reforma Protestante. Vocês vão entender como a igreja estava errando nesse período da história. É tão gritante, é tão escandaloso, e algumas coisas que eu vou falar vocês vão fazer um link certamente com o que está acontecendo hoje. Vocês vão se escandalizar assim como eu me escandalizo até hoje quando eu leio esse período da história. Esse período da história protestante foi um período onde aconteceu o maior, preste atenção, o maior avivamento que teve na história da igreja depois do avivamento do Pentecostes.
Não tem o avivamento do Pentecoste, Atos capítulo número 2? O segundo maior avivamento que teve na história da igreja, depois de Atos dos Apóstolos, foi esse avivamento da Reforma Protestante. E estava acontecendo algumas coisas terríveis naquele período, né? Aquele período, antes de acontecer a Reforma, ainda não existia igreja evangélica. A igreja evangélica, as Assembleias de Deus, é oriunda desse movimento da Reforma Protestante. Então olha que coisa, você hoje se denomina evangélico. Se fosse há uns 30 anos atrás, as pessoas falavam assim: eu sou protestante. Quem já ouviu falar dessa linguagem? Eu sou protestante. Então os protestantes são ditos hoje também evangélicos. E nós viemos deste movimento. Ou seja, se não tivesse acontecido o movimento da Reforma Protestante, nós seríamos hoje parte da Igreja Católica Apostólica Romana. Olha que coisa. E naquela época, nesse período que eu vou tratar, vou iniciar agora, ainda não existia então a igreja evangélica ou a igreja protestante, só existia a igreja romana. A igreja católica romana era a única igreja que existia na face da terra. Tá? E o que estava acontecendo naquela época, antes da reforma? Existiam alguns problemas. Para a gente entender o porquê que houve uma reforma, a gente tem que entender quais eram os problemas. Se houve reforma, é porque alguma coisa estava com defeito, sim ou não? Sim. Então, se está com defeito, qual que eram esses defeitos que tinham na época? Qual que eram os problemas que tinham na época? O primeiro problema, e aí eu acho que vocês vão se assustar, como eu me assustei quando eu ouvi isso pela primeira vez. O primeiro problema era, a Bíblia só era traduzida em uma língua, que era o latim. Não existia Bíblia traduzida na linguagem, no idioma de todas as pessoas como nós temos hoje. A pessoa na Espanha lê em espanhol, no Brasil e Portugal lê em português, na Inglaterra lê em inglês, lá na Austrália lê em inglês australiano. Não existia. A Bíblia só era traduzida em uma só língua, que era o latim. E qual que era o problema? O grande problema era que o povo não tinha acesso às Escrituras. Então imagina, você faz seu devocional em casa, lê sua Bíblia em casa. Aquelas pessoas naquela época, aqueles irmãos na fé naquela época, não poderiam ler a Bíblia. Por quê? Muitas vezes a língua deles era o inglês ou o espanhol, só que a Bíblia estava em latim. O que acontecia também? A Bíblia era um livro muito caro. A Bíblia, para você ter noção, na época, antes da reforma, o valor de uma Bíblia era equivalente ao valor de uma casa. Então imagina, a gente sofre para comprar uma casa. Então imagina, será que você ia conseguir ter uma Bíblia? E mesmo se você conseguisse, você não ia conseguir ler, porque a Bíblia estaria em outra língua. Então, de começo, os irmãos não tinham acesso direto às Escrituras. O acesso que eles tinham às Escrituras era aquilo que os padres pregavam. Era aquilo que os pastores da época pregavam, os monges pregavam, os arcebispos pregavam. Então eles tinham que acreditar na palavra que o padre está pregando. Só que daí, como a gente sabe que o coração do homem é corrupto, e a igreja naquela época estava muito corrupta, muito mais do que a gente imagina hoje a corrupção no meio do povo de Deus. Lá estava muito mais corrupto. O que eles faziam? Eles falavam que na hora de ceiar, eles falavam assim, que o pão era literalmente o corpo de Jesus e o cálice, o vinho, era literalmente o sangue de Jesus. Isso é verdade? O pão é literalmente o corpo de Jesus? Não é um simbolismo? Hoje a gente sabe. Por que você sabe disso? Por conta da reforma protestante. Senão você iria acreditar que o corpo era literalmente o corpo de Jesus. Então o que eles falavam? O pão é literalmente o corpo de Jesus, enquanto o vinho é literalmente o sangue de Jesus. Para vocês serem salvos, vocês precisam participar do pão, que é o corpo, e do cálice, que é o sangue. Aí todo mundo, beleza, ok, vamos participar. Só quando o povo ia para participar, eles falavam assim, mas é o seguinte, para participar tem que pagar. Isso era chamado de indulgência. Ou seja, se você não pagasse logo, você não ia ser salvo. Porque para ser salvo, eles falavam que tinha que participar do corpo e do sangue. E se você não participasse, vocês não iriam ser salvos. Mas para participar, tinha que pagar uma indulgência. Olha que coisa. E como que o povo ia saber se isso está certo ou errado, sendo que eles não tinham acesso à Bíblia? Eles não tinham acesso. Eles tinham que acreditar.
Então a população na época estava passando por esse grande problema. Grande problema. Na época, o Papa, ele era considerado uma autoridade acima das Escrituras. Olha que coisa. Então o padre poderia falar o que ele quisesse, que todo mundo ia acreditar como verdade, porque a fala do Papa era maior do que a fala das próprias Escrituras. E dentro de toda essa corrupção que estava tendo na igreja naquela época, surgiu-se alguns homens. E esses homens, esses primeiros que eu vou falar, eles são chamados de pré-reformadores. Por que pré-reformadores? Porque esses homens, eles combateram tudo isso, eles tentaram mudar tudo isso, só que eles não conseguiram, eles foram mortos pela própria igreja. Porque a igreja naquela época matava, tá, irmãos? Matava mesmo. Era enforcado, era decepado, era queimado vivo em praça pública. A igreja naquela época matava. Então, esses primeiros nomes que eu vou citar aqui foram homens que tentaram fazer uma reforma, por isso que eles são chamados de pré-reformadores, só que eles não conseguiram fazer essa mudança e antes disso eles foram mortos. Então, teve um primeiro homem chamado John Wycliffe, um homem inglês, era um homem muito intelectual, um homem muito inteligente. Ele dava aula numa faculdade que existe até hoje chamada Oxford. Quem já ouviu falar? Faculdade de Oxford. Ele dava aula lá de filosofia e teologia. Esse homem foi convidado, ele era tão inteligente que ele foi convidado para ser conselheiro da rainha da Inglaterra. E ele, como conselheiro da rainha da Inglaterra, ele começa a escrever alguns tratados teológicos, alguns estudos teológicos, algumas reflexões acerca da palavra de Deus. Ele era um homem intelectual, era um homem que estava dentro do castelo real, então ele tinha acesso à palavra. E ele viu, olhando as escrituras, que o que a igreja romana estava fazendo era totalmente contrário à palavra de Deus. E ele começou a escrever. A primeira coisa que ele escreve, ele vai escrever dizendo assim, que o poder temporal está submetido ao poder espiritual. O que é isso? O poder temporal representava ali a igreja e a coroa. Representava a igreja e a coroa da Inglaterra. E o poder espiritual representava Deus e as Escrituras, a palavra de Deus. E ele dizia no tratado assim, que tanto a igreja romana, quanto também a coroa da Inglaterra, o rei e a rainha, deveriam se submeter a Deus através da palavra de Deus. Olha que coisa. Só que lembra que eu falei que o Papa, ele se considerava uma autoridade maior do que a palavra? O que aconteceu? Esse homem começou a ser perseguido. Ele foi perseguido, saiu, ele foi expulso do Castelo Real, voltou para dar aula na Universidade de Oxford. E lá ele continuou combatendo isso, mas ele combateu também uma outra heresia, que era o quê? Essa ideia de que o pão é verdadeiramente o corpo de Jesus e o cálice é verdadeiramente o sangue de Jesus. Ele falou, não é. Ele falou, isso é um simbolismo. E tem outra coisa. Ele pegou e disse assim, isso não pode ser cobrado do povo. Isso é dado através da graça de Deus. Então, quando ele começou a falar isso, a coisa começou a apertar. Esse homem foi expulso da Universidade de Oxford e agora ele não tinha emprego. Ele não era aceito nem no Palácio Real, ele não era aceito nem na universidade onde ele dava aula. E algumas pessoas começaram a ajudar ele financeiramente. O que esse homem fez? Ele falou, já que eu estou com tempo vago e o povo não tem acesso à palavra de Deus, ele começou a traduzir a Bíblia do latim para o inglês. Olha que coisa. Ousado, sim ou não? Sim. Muito ousado. Ele começou a traduzir a Bíblia do latim para o inglês. Ele falou, já que eles não querem me ouvir, então eu vou dar a Bíblia para que todo o povo ouça Deus. Quando todo o povo ouvir Deus, todo o povo vai se virar contra esse sistema corrupto. Olha aí dentro, cara. Só que quando ele estava praticamente na metade da tradução, esse homem foi tomado de uma terrível enfermidade e morreu. É tenso, né? Ele morreu. Só que quando ele morreu, ele deixou discípulos. E isso é uma coisa que a história da igreja nos mostra que é muito interessante. Você tem que se dedicar à obra de Deus, mas você precisa também se dedicar a fazer discípulos. Por quê? Porque se hoje você não estiver, os seus discípulos vão continuar o seu legado. E esse homem, ele não só se dedicou à obra, mas ele se dedicou também a fazer discípulos.
Quando ele morreu, os discípulos dele terminaram a tradução da Bíblia e começaram a pregar em várias regiões da Inglaterra, que também tinha a igreja romana. Resultado, vários desses irmãos, que eles são chamados de Lollardos, eles morreram. Eles foram mortos. Estavam pregando aqui, vinham, pegavam ele, julgavam ele, matavam ele. Ou decepado, ou queimavam ele num julgamento rápido em praça pública. E eles foram morrendo. Só que em uma das regiões onde esses discípulos de Wycliffe pregaram, é chamada uma região chamada Boemia, que é uma região ali perto da Inglaterra, entre Inglaterra e Escócia. Lá, conforme eles foram pregando, várias pessoas foram ouvindo aquela mensagem, foram entendendo que aquilo que a igreja estava fazendo era contra a palavra de Deus. E eles também foram começando a ensinar uns aos outros e começando a pregar. E o movimento começou a pregar. Começou aquela faísca de reforma protestante começar a pegar no meio do povo, até que surge um homem chamado John Hus. Um homem chamado John Hus. E ele se levantou como líder dos pregadores ali daquela região da Boêmia. E ele aderiu todas as ideias de Wycliffe, de que realmente a Bíblia Sagrada tem que ser traduzida na língua do povo, de que realmente o pão e o cálice não é o corpo literal e o sangue literal de Jesus, é um símbolo, de que realmente não se deve cobrar indulgência para o povo participar da Santa Ceia do Senhor, e de que a Bíblia está acima da autoridade do Papa. Eles começaram a pregar isso também. Só que resultado, ele morreu também. Morreu também. Só que esse homem, quando ele foi levado para a fogueira, para ser morto em praça pública, era todo mundo vendo, tá? Imagina, no meio da Dom Jonelli, para tudo, para o trânsito e mata um crente ali, com todo mundo vendo. Quando ele foi ser queimado em praça pública, ele lança uma profecia. E ele diz assim: hoje vocês estão queimando um ganso, mas vai vir um cisne que vocês não vão conseguir queimar. E ele vai abrir os olhos do povo para a palavra de Deus. John Hus estava falando de um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero. Mais ou menos 60 anos depois, surge esse homem, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero. E eu quero falar um pouco sobre Martinho Lutero, e depois nós vamos tratar sobre os impactos que a reforma teve no mundo. Vocês vão ver que tudo que vocês conhecem de civilização humana hoje, na nossa história, foi fruto desse movimento aqui da reforma protestante. Surge Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu em uma família extremamente humilde, só que essa família começou a enriquecer porque o pai de Martinho Lutero, ele começou a trabalhar em minas de cobre, ele começou a ganhar muito dinheiro com isso. E ele foi lá e investiu na educação de Martinho Lutero, colocou ele numa boa faculdade para estudar direito. Só que a família de Lutero era uma família que eles eram muito ríspidos, muito rude. Você tem noção, uma vez Lutero foi pegar uma noz para comer, e só porque ele não pediu autorização da sua mãe, a sua mãe espancou ele até ele sangrar. Então imagina, a educação que esse homem teve, ser espancado toda vez que fazia alguma coisa errada até sangrar. Isso criou na mente de Lutero uma ideia de que Deus é um Deus de juízo e um Deus mau. Lutero, ele enxergava Deus como se Deus em qualquer momento pudesse matar ele com a sua ira. Ele não conseguia entender que a justiça de Deus se cumpriu em Jesus e nós pela fé somos justificados, como leu aqui o irmão Igor. Ele não conseguia entender o amor de Deus. Ele não conseguia entender a misericórdia de Deus, porque o contexto que ele viveu era assim: errou, apanhou, foi espancado. Então ele imaginava que Deus era da mesma forma. Então, se alguém falasse para ele assim: Lutero, Deus te perdoou se você crer no Filho dele, ele ia falar assim: não tem como Deus te perdoar, todo dia eu peco, qualquer momento Deus pode me fulminar, pode me matar. Então ele era um homem que vivia com medo da ira de Deus. Até que chegou um momento onde ele estava nas ruas ali da cidade de Enfield, que era onde ele morava, e começou uma tempestade, vários raios caindo, ele vendo os raios caindo, e lembra, a ideia dele era que Deus poderia matar ele a qualquer momento. Quando ele viu os raios, ele falou: é Deus, vai me matar, é agora que eu vou morrer, acabou. E aí ele no desespero, olha que coisa, o desespero foi tão grande
para ele não morrer, que ele fez uma oração a uma santa chamada Santa Ana, que era a padroeira dos trabalhadores da mina de cobre. E a oração dele foi assim, fez assim, ó: se você me livrar da ira de Deus agora, eu juro que se eu sair vivo daqui, eu vou ser padre, eu vou ser monge, eu vou me entregar para ser padre. Olha a oração de Lutero. A chuva, depois de um tempo, cessou, e ele falou: Santa Ana me livrou, agora eu tenho que cumprir o juramento. E ele foi no monastério de ordem agostiniana para se entregar para ser monge. Lá ele aprendeu as escrituras, lá ele fez teologia, 4 anos de teologia. Só que mesmo assim Lutero ainda não tinha entendido que Deus era um Deus de amor e de misericórdia. Ele não tinha entendido que Deus perdoou ele através do sacrifício de Jesus. E aí, há um determinado momento onde ele é enviado a Roma para fazer negócios, dar palestra de teologia. Quando ele chega lá, na Catedral de Roma, que é chamada Catedral de São Pedro, o povo estava vendendo lá pedaço do osso de Pedro. Eles falavam que era parte do fêmur de Pedro. Olha que coisa. Eles estavam vendendo tijolo, falando que era tijolo do céu. Estavam vendendo uns documentos que falavam: se você receber esse documento, você tem entrada garantida no céu, não vai para o purgatório. Olha que coisa. Quando ele viu tudo aquilo, e ele viu pessoas miseráveis pagando para poder adquirir salvação, para poder adquirir o perdão de Deus, ele falou: não, está errado isso. Quando ele voltou para a Alemanha, que é onde ele morava, ele ficou louco da vida. Ele falou: está tudo errado. E ele ficou tão perturbado, que durante a noite, ele se sentia tão pecador, e aquilo que ele viu em Roma perturbava tanto ele, que ele pegava um chicote e se flagelava. Ele foi encontrado não uma nem duas, mas várias vezes desmaiado no seu quarto de tanto se flagelar. Nossa, você consegue entender o que é isso? Isso daqui é a mente de uma pessoa que não conhece Deus direito. Quem não conhece Deus direito sofre. Talvez não como Lutero, mas sofre outros tipos de sofrimento. E Lutero estava sofrendo. E aí o conselheiro dele, que também era professor de teologia, pega e fala para ele: não, vai lá com os místicos. Os místicos na época eram como se fossem os pentecostais da época. Era o povo do manto, entende? Eram os místicos. E os místicos falavam assim: Lutero, olha o que os místicos falaram para ele: Lutero, para você entender e conhecer a Deus, você precisa se entregar totalmente nos braços de Deus. Só que para nós é algo bom. Só que para Lutero, Deus estava pronto para matar ele. Ele falou: está doido? Deus está pronto para me matar. Se eu me entregar nos braços dele, é aí que eu vou morrer mesmo. Ele não conseguia entender. Até que Lutero ele fez um doutorado em teologia. E nesse doutorado em teologia ele começou a fazer comentários de vários livros da Bíblia. Quando ele chegou no Salmos, número 22, versículo 1, ele viu a declaração de Jesus: Deus meu, por que me desamparastes? Aí Lutero parou e ele pensou: calma aí, se Jesus foi desamparado pelo Pai, é porque o Pai amparou alguém no lugar dele. É lógico, sim ou não? Vou repetir. Se Jesus foi desamparado pelo Pai, é porque ele tomou o lugar de alguém. E alguém no lugar de Jesus foi amparado pelo Pai lá naquela cruz. E ele chegou à conclusão: quem foi amparado naquela cruz pelo Pai foi eu e todos os pecadores que creem em Jesus. E o comentário dele é: o Pai desamparou o Filho para que pudesse amparar a gente. O Pai abandonou o Filho brevemente para que pudesse acolher a gente na cruz do Calvário. E ele começou a entender o amor de Deus, até que ele chegou no texto de Romanos 1,17 que o irmão Igor leu. E ele leu lá que o justo viverá pela fé. E ele viu que essa justiça de Deus se cumpriu em Jesus, ou seja, toda a ira que era para ser derramada sobre ele e sobre os demais pecadores foi derramada sobre Jesus na cruz. E ele percebeu que agora ele era justificado por conta do sacrifício de Jesus na cruz. Você pode dar glória a Deus por isso? E ele falou: eu posso sim ser perdoado. E a frase dele, quando ele diz isso, ele diz assim: as portas do céu se abriram para mim. Ele passou a entender isso. Ele passou a entender. E não somente passou a entender,
Mas Lutero tinha tanta convicção de que aquilo que ele acreditava era a palavra de Deus, que ele escreveu 95 teses. E nessas 95 teses, ele cravou na porta da igreja de Wittenberg, que era a cidade onde ele estava. E cravar as 95 teses na porta de uma igreja, a porta da igreja naquela época era como se fosse a banca de jornal. Todas as notícias da cidade ficavam na porta da igreja. Meio estranho isso, né? Mas era assim que era na época. Então, quando ele crava as 95 teses lá na porta da igreja, ele queria que todos soubessem que aquilo que a igreja romana pregava e ensinava não estava de acordo com as escrituras. Só que veja bem, todos antes dele morreram. Então certamente ele também iria. Essa era a tendência, sim ou não? Sim. Só que olha o que aconteceu. O Papa, que na época era Leão X, pega os escritos de Lutero e fica pé da vida. E manda Lutero se retratar. Lutero se recusa a retratar várias vezes. Então o Papa ele escreve uma bula papal, que era um documento, excluindo Lutero da comunhão da igreja. Ou seja, Lutero não poderia mais ser considerado cristão. Só que Lutero era um homem convicto, irmãos. Quem conhece a Deus tem convicção no coração. Lutero, como um homem convicto, sabe o que ele fez? Pegou o documento do Papa, foi em praça pública, chamou todo mundo e queimou o documento em praça pública. Corajoso, sim ou não? A coisa começou a apertar para ele. Por quê? Ele foi levado em um tribunal chamado Dieta de Worms. Quando ele chega nesse tribunal, todos ali estavam reunidos para julgar Lutero e matar ele logo em seguida. Quando ele estava ali naquele tribunal, os bispos, os arcebispos começam a argumentar contra ele e falam assim: Lutero, é o seguinte, ou nega os seus escritos ou morre. E a frase emblemática de Lutero é: se vocês não me convencerem através das escrituras que eu estou errado, eu não irei me retratar, porque eu tenho a plena convicção daquilo que eu acredito na palavra de Deus, e a minha mente está cativa da palavra de Deus, e um homem não pode ir contra a sua consciência. Se não me explicar segundo a Bíblia, não irei me retratar. E a sentença ali foi de morte para ele. Só que lembra da profecia de John Hus? Deus iria levantar um cisne que vocês não iriam conseguir matar. A sentença de Lutero foi sentença de morte. Quando ele é colocado na carruagem para ir para o lugar onde iriam executar ele, um duque da época era como se fosse um príncipe. É como se fosse hoje um ministro, um ministro do presidente. Era um duque na época, ele tinha um poder muito grande. O duque, o que ele fez? Ele armou a emboscada do bem, eu chamo isso de emboscada do bem. Por quê? Era para o Lutero entrar numa carruagem que ia levar ele para o lugar da morte. Só que o duque colocou a carruagem dele primeiro. Lutero, em vez de entrar na carruagem que ia levar ele para a morte, entrou na carruagem do duque, Frederico da Saxônia, e o duque levou o Lutero cativo para o castelo dele, para Lutero não morrer. Olha que coisa. Olha como que Deus age. Glória a Deus. E quando Lutero ele não poderia sair, tanto é que Lutero foi dado como morto, mas ninguém sabia como que ele tinha morrido, mas ele estava escondido lá no castelo em Wolfsburg do Frederico da Saxônia. E ele estava lá escondido no castelo, e quando ele estava escondido no castelo, o que ele fez? Ele falou: calma aí, já que eu estou aqui, vou ter que ficar aqui durante longos anos. Ele deixou a barba crescer, o cabelo crescer, para não ficar irreconhecível. Ele começou a traduzir o Novo Testamento do grego e do latim para a língua alemã. Ele traduziu o Novo Testamento para a língua alemã. Quando ele traduziu o Novo Testamento para a língua alemã, lembra que ele tinha colocado as 95 teses contra a igreja romana? Essas 95 teses, um homem, na época a imprensa tinha acabado de ser inventada, chamada imprensa de Gutenberg. Acabado de ser inventada. Antigamente tudo era manuscrito, só que Gutenberg inventou a imprensa. Agora a imprensa você consegue fazer cópias de documentos muito mais rápido. Quando Lutero cravou na porta da igreja, alguém pegou aquelas teses e levou para onde tinha imprensa. E começaram a imprimir aqueles documentos. E começaram a distribuir em toda a cidade. Ou seja, toda a cidade passou a saber e a conhecer
que o que a igreja romana estava fazendo com eles ia contra a palavra de Deus. E enquanto Lutero estava cativo, traduzindo o Novo Testamento, o pau estava quebrando no meio do povo. Por quê? Porque agora o povo não queria mais se submeter à igreja romana. O povo agora queria viver aquilo que a palavra diz. Olha que maravilha. Então você vê que há toda uma ação de Deus para que a igreja saísse do cativeiro que o Império Romano colocou, que a igreja romana colocou, e pudesse ser libertada, e a palavra de Deus pudesse ser pregada e conhecida de todos os homens. Quando ele termina a tradução do Novo Testamento, o movimento da Reforma Protestante já tinha tomado vários lugares do mundo. Vários lugares do mundo. A Suíça, a França, a Alemanha e a Holanda. Vários lugares do mundo, as pessoas já estavam com a fé firmada de que a palavra de Deus é a verdade absoluta e eles deveriam crer e seguir aquilo que a palavra de Deus estava ensinando para eles. E aí, depois que Lutero termina de traduzir o Novo Testamento do grego para o alemão, ele agora sai de boa, e aí ele estava sendo protegido, porque conforme o movimento da reforma foi crescendo, várias lideranças políticas da época também foram aderindo ao movimento da reforma. Então, quando Lutero saiu do castelo, a igreja queria matar, só que os líderes do Império Alemão não deixaram que ele morresse. Então ele começou a ser protegido. E o movimento da reforma crescendo, até que eles fazem um documento chamado Cinco Solas, que é o que está escrito aqui, ó. Os Cinco Solas, que era um documento que iria dar para os irmãos uma base de fé, era como se fosse uma confissão de fé. O que é confissão de fé? É a base daquilo que você acredita. É você pegar o que é essencial na minha fé. É essencial eu saber isso. É uma confissão de fé, é a base. Então tudo que você ouvir tem que estar de acordo com aquela base. Então eles elaboram esse documento de fé chamado Cinco Solas, né? E esse documento chamado Cinco Solas tem a ver também com aquilo que a igreja romana pregava que era fora das escrituras. Esse documento era um combate direto às doutrinas errôneas da igreja romana. Então, ó, o primeiro sola dizia assim, ó, somente a graça. Era como se fosse assim, ó, vocês não são salvos porque vocês compraram indulgência. Não, vocês são salvos unicamente pela graça de Deus. Aí ele deu um tapa na igreja romana dizendo assim, a salvação não é comprada, a salvação é adquirida gratuitamente. Então eles lançaram só de graça, né? Que está também baseado em Romanos 5:1, que é pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí eles elaboraram também o segundo sola, que é soli fide, que é somente a fé salva. Porque, lembra que o que eles faziam? Eles falavam assim, ó, se você não tomar a ceia, você não vai ser... E aí, o soli fide é de encontro a essa heresia, dizendo assim, não, somente a fé pode salvar. Não é por obras humanas, não é comprando tijolo, não é comprando um pedaço de osso que falam que é o fêmur de Pedro, não é por obras, a salvação vem somente pela fé. E aí ele elabora o terceiro sola, que é o solos Christus, que é o quê? Somente Cristo pode salvar. Lembra aqui, ó, na época, o padre, era ele que oferecia a ceia, sim ou não? Se a pessoa tomasse a ceia, seria salvo. Se não tomasse, não seria salvo. Então a salvação estava na mão de quem? Do padre. Aí Lutero pega e escreve lá, não, a salvação ainda está na mão de Jesus. Somente Cristo pode salvar. Por isso que é solos Cristo. E aí Lutero vai também fazer o quarto sola, que é sola escritura, que é somente a palavra de Deus é a verdade absoluta. Lembra que eu falei que o Papa se colocava como autoridade acima da palavra? No sola escritura, ele estava dizendo assim, a palavra de Deus é a única revelação de Deus para os homens. E somente a palavra de Deus nós devemos obedecer e se prostrar, e não ao Papa. Porque ele estava dizendo assim, ó, o Papa tem que se prostrar perante a palavra de Deus, ele não é a autoridade maior. Por isso, somente as Escrituras. E por último, somente Deus a glória, só lhe deu glória. Por quê? Veja bem, na época,
a igreja romana, ela se achava, no ditado popular, rainha da cocada preta, né? Então, o Papa, ele dizia que ele era descendente diretamente de Pedro, olha que coisa. E ele recebeu uma autoridade apostólica, e tudo que ele falava tinha que ser lei, tinha que ser cumprida ali ao pé da letra. Então ele recebia, ele chamava a glória para si. E Lutero, quando os reformadores fazem o sólido da glória, ele está dizendo assim, não, tudo é feito somente para a glória de Deus. Isso é tão sério, irmãos, que até, veja bem, até o sacrifício de Jesus foi feito para a glória de Deus. Você sabia disso? Quem pode abrir aí em Filipenses 2:11 e ler em voz alta? Tem que ser um irmão com a voz pentecostal aí. Filipenses 2:11. Ah, meu Deus, é rápido, né? Que bênção. Filipenses 2:11, ó. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor para... Glória a Deus. Sabe o que Paulo está dizendo assim, ó? Ele está falando que Jesus se fez como um homem, obedeceu, morreu, ressuscitou, vai ser exaltado pelo Pai, toda língua vai confessar Ele, e tudo isso, o propósito é para a glória de Deus Pai. Então, se a vida de Jesus foi para a glória do Pai, então tudo deve ser também para a glória do Pai. Por isso, somente ao Pai a glória. E veja bem, deixa eu ter quantos minutos? É amanhã. Então veja bem, esse movimento da reforma explodiu. Explodiu, literalmente. A igreja, irmão, saiu do cativeiro da mão dos homens. O movimento da reforma explodiu. Cresceu em vários países. E o que acontece? A reforma protestante não foi só um movimento espiritual. Entenda isso. Todo movimento espiritual vai atingir também todas as demais esferas da vida humana. Quando vocês veem assim, é avivamento, tudo bem, é avivamento, mas é só o povo de Deus que está ali orando mais? Ou esse avivamento, ele transcorreu todas as esferas da vida humana? Quando há avivamento, a política da nação é atingida, a educação é atingida, a economia é atingida, porque Deus é o Deus que domina todas as esferas da vida humana, sim ou não? Então, quando Ele aviva o seu povo, todas as esferas da vida humana também são atingidas. Veja bem, em Pentecoste, a Bíblia vai falar que o povo se converteu, e ali está específico ali. Os príncipes das sinagogas se converteram, soldados romanos se converteram, muitos sacerdotes se converteram. Quem que era esse povo? Não era o povo da política da época? Todos eles se converteram. Quando Jesus morre na cruz, o próprio centurião romano fala assim: este é verdadeiramente o Filho de Deus. O centurião crucificou Jesus. Quando Jesus morre na cruz, ele se converte a Cristo. E quando esses homens que fazem parte da cúpula do mundo, eles se convertem, eles são avivados pelo Espírito de Deus, logo também eles são transformados, e eles transformam também aquilo que está nas mãos deles. Então houve várias transformações, além da transformação espiritual. Vou te dar um exemplo, começando pela educação. A reforma protestante trouxe uma grande transformação na educação da época. Por quê? Na época não existia escola pública. Para você adquirir conhecimento, você tinha que pagar, e pagar muito caro. Aí Lutero e um amigo dele chamado Melanchthon, eles chegam nos príncipes da Alemanha e falam assim: é o seguinte, vocês creem no Deus que nós pregamos, sim ou não? Isso, nós cremos. Então, vocês creem que para conhecer o Deus que nós pregamos, o povo precisa aprender a ler. Porque o povo naquela época era analfabeto. Eles não tinham contato com nada, com nenhum tipo de literatura. E aí o que ele fez? Ele fez com que os príncipes ali do Império Alemão criassem escolas acopladas com as igrejas e ensinassem o povo a ler e a escrever de graça. E eles iam aprender a ler através das escrituras, da palavra de Deus. E teve uma outra revolução. Na época a mulher não tinha acesso ao conhecimento. E Lutero e Melanchthon falou assim: perante Deus somos todos iguais, preto, branco, pobre, rico, homem e mulher. Então as mulheres também vão ter acesso à educação. Olha que revolução. Olha que revolução. E ali foram criadas as primeiras escolas públicas que existiu no mundo. No mundo. Na história da humanidade,
não existe registro de escola pública que era financiada pelo Estado. Não existe. Quem é que estudou escola pública? Levanta a mão. Quem estudou escola pública? Então, se você estudou escola pública, dá glória a Deus pela vida de Lutero e Melanchthon, porque foi eles que implantaram a ideia de quem que tinha que fornecer educação para o povo era o Estado. Então, a primeira escola pública veio da onde? Reforma Protestante. Então, você já tem um argumento se você for falar da reforma para alguém. Só você falar, você estuda escola pública, meu filho? Estudo. Então, sabe de onde que veio a escola pública? Veio da Reforma Protestante. A pessoa quando ela fala, você prega Jesus para ela e ganha ela para Jesus, está tudo certo. Então, veja bem, as primeiras escolas públicas foram idealizadas pelos reformadores. Não somente isso, mas quando a gente fala da área da educação, vou te dar alguns exemplos muito legais. Quem já ouviu falar aqui de Isaac Newton? O pai da física moderna. Isaac Newton era protestante, sabiam disso? Isaac Newton, além de ser protestante, cristão protestante, Isaac Newton, ele escreveu vários comentários bíblicos. Inclusive, um dos melhores comentários de Isaías foi escrito por Isaac Newton. Isaac Newton, ele tem um argumento muito legal. Quem já ouviu falar assim do primeiro homem que falou que a Terra era redonda? Quem sabe? Quem foi o primeiro homem que falou que a Terra era redonda? Ninguém sabe? Hã? Galileu Galilei. Foi o homem que falou que a Terra não era plana, não era quadrada, não era retangular, a Terra era redonda. Só que Isaac Newton vai falar, não, antes de Galileu Galilei, em Isaías 40 vai dizer que Deus se assenta sobre o globo da Terra. Ou seja, o primeiro homem que falou que a Terra era redonda foi Galileu Galilei. Foi o próprio profeta Isaías. Isaac Newton vai ser conhecido no mundo inteiro como o pai da física moderna. E ele foi atingido por esse movimento educacional da Reforma Protestante. Olha como foi importante. E aí surgiram várias universidades por conta desse movimento de educação que a Reforma trouxe. Quem já aqui teve o sonho de estudar em Harvard? Só sonho mesmo, né? Mas eu gostaria, quem não gostaria, né? Só que Harvard foi uma universidade criada pelos reformadores, sabiam disso? Na época era uma universidade gratuita. A Universidade de Yale, também nos Estados Unidos, também era uma universidade que foi criada pela Reforma Protestante. Ou seja, a Reforma Protestante teve uma baita contribuição, um baita impacto na educação do mundo. Vou dar um dado aqui para os irmãos, vocês podem usar de argumento também, até contra os católicos, tá? Existe um dado que diz assim, que todos os países que aderiram ao catolicismo romano, hoje são países onde a educação é ruim e são países pobres. Já visto o Brasil, né? A gente é um bom exemplo disso, né? E todos os países que adquiriram a Reforma Protestante são países intelectuais e países ricos. Por quê? Porque onde está a palavra de Deus imperando, há a prosperidade, a inteligência. A Bíblia diz em Colossenses 2 que em Jesus habita todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento do mundo. Tem noção disso? Ou seja, é antagônico, segundo os reformadores e a Bíblia, é antagônico um cristão ser ignorante. Segundo a Bíblia e a Reforma Protestante, se nós temos Cristo, e Cristo tem nele todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento do mundo, e Cristo vive em nós, logo a gente tem que ser também um povo sábio, inteligente. É por isso que eles investiam muito em educação. E não somente isso, mas a reforma também teve um impacto grandioso na política da época. Um grande impacto na política da época. Por quê? Antigamente, os líderes políticos, que era uma sociedade de monarquia e de imperialismo, então era o imperador e o rei. Não existia presidente da república, não existia congresso nacional, não existia nada disso. Inclusive, todo esse sistema político veio também oriundo da Reforma Protestante. Então dá glória a Deus. Você vota? Quem é que vota? Sabe quem foi que trouxe o direito de voto? Os reformadores. Foi eles que lutaram pelo direito de voto. Sabe quem foi que também trouxe ideias que gerou a abolição da escravidão? Também os reformadores. Quem é mais pretinho igual eu aqui? Então, se a gente está livre hoje, é por conta também do movimento da Reforma Protestante.
Vocês entendem como que o avivamento de Deus é poderoso? Ele não fica só na igreja, irmãos. O avivamento de Deus, ele transcende as paredes do templo. Porque o avivamento de Deus é um avivamento que não vem em local, vem em pessoas. E se vem em pessoas, aonde essa pessoa ir, ela vai transformar. Porque é uma pessoa que está com a palavra de Deus no coração e avivada pelo Espírito de Deus. Então, olha quantos benefícios nós temos. Educação. Hoje eu não sou escravo. Hoje eu posso votar, escolher o meu presidente, meu deputado, meu senador, meu vereador, meu prefeito. Tudo isso foi por conta da reforma protestante. Tudo isso por conta da reforma protestante. Então, dentro da política, houve vários movimentos. Então, houve um movimento que é chamado, antigamente eles chamavam de Rex Lex, que significa o rei é a lei. E aí os reformadores pegaram e falaram, o rei não é a lei coisa nenhuma. Porque o rei não pode ter poder absoluto. E eles falavam, na verdade é Lex Rex, ou seja, a lei que na verdade é rei. A lei é que deve mandar. O que ele estava querendo dizer? O que era a lei na época? A maioria das constituições dos países na época eram constituições extremamente fundadas na palavra de Deus. Sabia que a Constituição dos Estados Unidos é fundada em Deuteronômio? Se você lê a Constituição americana e lê o livro de Deuteronômio, você vai falar, oxe, calma aí. Fizeram Ctrl-C e Ctrl-V aqui, rapaz. Que negócio é esse? A Constituição brasileira também tem fundamentos na palavra de Deus. Um exemplo, quando você vai acusar alguém diante de um tribunal, você precisa levar 2 testemunhas, sim ou não? Sim. Da onde que eles tiraram isso? Da Bíblia. Não é Jesus que fala? Ó, quando o irmão pecar, não se arrepender, traga ele diante de 2 ou 3 testemunhas. Então tem várias questões que nós... Por isso que eu falei para vocês lá no começo, tem muitas coisas da nossa civilização hoje que é fruto da reforma protestante. É por isso que é importante a gente conhecer a história. Porque imagina, olha o tanto de argumento que você tem para evangelizar agora. Você fala, sabe, você chega na pessoa, sabe por que você não é escravo? Por conta da reforma protestante. Deus usou homens para poder abolir a escravidão. Sabe por que você tem educação de graça? Reforma protestante. Deus usou homem para promover a educação para todo mundo de graça. Então olha o tanto de argumento que nós temos para poder levar a palavra de Deus. E não somente isso, mas a reforma, além da educação, da política, também na economia teve também um feito grandioso. Vou te dar um exemplo. Antigamente, segundo os teólogos da igreja medieval, que era a igreja romana, católica romana, eles consideravam proibido você cobrar juros de um empréstimo. Veja bem. Isso é uma interpretação errada de Êxodo 22, 25, que fala assim que não se deveriam cobrar juros do pobre necessitado que viesse pedir empréstimo. Só que lá em Êxodo está falando de uma pessoa que não tem o que comer, não tem o que vestir, e está pedindo ajuda para o seu irmão. E Deus fala assim, quando ele pedir ajuda, não cobre juros. Só que o que eles estão dizendo aqui, os reformadores diziam, eles estavam falando assim, realmente o pobre necessitado, que não tem o que comer, não tem o que vestir, é incoerente você cobrar juros. Porque se ele não tem dinheiro agora, como é que ele vai ter dinheiro para pagar você e com juros? Não tem como, é impossível. Sim ou não? Só que eles falavam assim, só que aqueles que têm dinheiro, porém querem adquirir um empréstimo para poder investir em algum negócio, por exemplo, esse daí é justo que a gente cobre juros sim. Porque ele não está pegando dinheiro emprestado porque ele é necessitado, não tem o que comer. Ele está pegando dinheiro emprestado para poder multiplicar. Olha que coisa. E através desta visão, surgiram grandes empresas. Porque era muito difícil uma empresa crescer. Literalmente só comprando e vendendo, comprando e vendendo. O que elas fizeram? Adquiriram empréstimo com juros, ampliaram o seu tamanho, ampliaram a sua linha de produção e viraram grandes multinacionais. Olha que coisa. Tudo isso porque eles explicaram biblicamente que se for para investir e criar riqueza, é passível de ser cobrado juros. Tanto é que os reformadores, como João Calvino, eles são chamados na história como pais do capitalismo. Olha que coisa, João Calvino dizia uma coisa assim, muito interessante. Ele falava assim, ó, se você tem dinheiro, e o seu dinheiro está guardado
e não está sendo multiplicado, o seu dinheiro está sendo perdido. Olha que coisa. Ele falava assim: se você é povo de Deus, você tem que multiplicar o seu recurso para gerar riqueza e abençoar o povo de Deus e a obra de Deus. Baseado no que ele está falando isso? Baseado na parábola dos talentos, na Bíblia. Lembra da parábola dos talentos? Veio o Senhor, deu 5 para um, 2 para um e um talento para outro. O que tinha 5 multiplicou para 10. O que tinha 2 multiplicou para 4. O que tinha 1 escondeu na terra. Aí Jesus chega e fala assim: servo mau e infiel, por que não deu o talento que eu te dei para os banqueiros? Pelo menos eles iriam multiplicar, gerar juros e ia ter algum lucro quando eu voltasse. Baseado nesta passagem, eles falaram assim: olha, se nós temos dinheiro, nós temos que investir, porque investindo esse dinheiro, nós vamos gerar riqueza, vamos gerar trabalho e vamos gerar prosperidade para o povo de Deus. Então, para eles, dinheiro parado era dinheiro perdido. E tinha uma outra teoria, que é a teoria de vocação. O que é a teoria de vocação? Antigamente, hoje nós falamos assim: qual é a sua vocação? Aí você vai falar assim: minha vocação é louvar, minha vocação é pregar, minha vocação é ensinar a palavra. Sim ou não? A gente entende isso por vocação. Só que para os reformadores, vocação é aquilo que você faz não só na igreja, é aquilo que você faz na esfera total da sociedade. Então eu vou te dar um exemplo. Você é um padeiro, sim ou não? Qual é a sua vocação então? Fazer pão. Então, na sua vocação, você deve dar o melhor para poder glorificar a Deus, porque Deus é glorificado através da sua vocação. Eu sou um atendente de telemarketing, então neste momento a sua vocação é de atendente de telemarketing. Deus te colocou naquela posição. Porque veja bem, se a gente acreditar que a gente está num lugar aleatório, então quem conduz a nossa vida não é Deus. Sim ou não? Sim. Agora, se a gente enxergar que a gente está num lugar porque Deus nos colocou ali, então Deus tem um propósito e nos deu uma responsabilidade. E a gente deve fazer aquilo com mérito, porque foi a vocação que Deus nos deu. Era essa a mentalidade dos reformadores. Então eles falavam assim: tudo que você fizer, lembra da palavra de Paulo? Se você fizer qualquer coisa, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Essa é a ideia de vocação. O que você estiver fazendo, faça com excelência. Está dando aula? Seja o melhor professor. Eu trabalho na área de vendas. Seja o melhor vendedor. Se você não conseguir ser aquele que vende mais, tenha a convicção de que você está dando o melhor para vender mais, e você é o vendedor mais honesto que tem naquela loja. Se você está recepcionando, seja o melhor recepcionista. Se você dirige, seja o melhor motorista. Glorifique a Deus na vocação que você exerce. Porque quando você faz o melhor, automaticamente, quando a pessoa dá o melhor naquilo que ela está fazendo, o que ela está fazendo? Ela está gerando mais riqueza. Sim ou não? Vamos supor que você é um vendedor numa loja de sofá. Aí você vai lá, o fixo já está bom para você, você não quer saber de comissão. Aí você fica lá só barganhando, sem fazer nada. Você não está vendendo, sim ou não? Se você não está vendendo, o teu patrão não está ganhando dinheiro. Se o teu patrão não está ganhando dinheiro, ele não vai montar mais loja. E se ele não vai montar mais loja, ele não vai gerar mais emprego. Olha que coisa. Então você está sendo um empecilho para outra pessoa ser abençoada lá na frente. Porque você não está trabalhando direito, a sua empresa não está crescendo, não está gerando riqueza, não vai gerar emprego, e tem pessoas que estão necessitadas porque você não trabalhou para a glória de Deus. É complexo isso, né? Já tinha pensado a vida por essa ótica, sim ou não? É complexo, mas tudo isso são coisas que a Reforma Protestante trouxe para nós. Essas riquezas, essa forma de pensar biblicamente. Basicamente, se a gente fosse resumir o que é a Reforma Protestante. Reforma Protestante é a gente pensar a vida a partir da Bíblia. Todas as áreas da vida a partir da Bíblia. Então, foi essas as heranças que a Reforma Protestante ela trouxe para nós. Eu quis trazer uma linguagem não técnica até o pessoal que vai assistir depois, quem já tem um conhecimento mais profundo, vai ver que eu não estou usando linguagem técnica, porque quando você fala de história tem muita questão técnica em transubstanciação. Meu Deus do céu, que palavra, trava-língua, ela não.
Não é? Transubstanciação. Né? Então tem muitas palavras que são técnicas. Então eu tirei as palavras técnicas para ficar fácil da gente entender o que foi o movimento da Reforma e o que a Reforma Protestante impactou a gente. Então hoje você já sabe que o movimento da Reforma foi um movimento de voltar às Escrituras, certo? E ela trouxe como impacto básico para nós uma economia mais saudável, educação para todo mundo, de graça. A gente não é escravo, principalmente quem é da minha cor, para baixo, um pouco para cima, certo? Outra coisa, a gente entendeu que aonde a gente está, a gente precisa glorificar a Deus, porque é Deus que nos vocacionou para aquilo. E a gente entendeu que não existe diferença nem entre homem, nem mulher, todos são iguais, todos têm livre acesso a Deus. Tudo isso foram heranças que a Reforma Protestante trouxe para nós. É por isso que é importante a gente conhecer isso. É importante, porque quando a gente conhece isso, a gente vai passar a dar mais valor para a escola pública, porque a gente vai falar, essa escola pública foi providência de Deus. A gente vai passar a dar mais valor para a nossa liberdade, quem é do meu tom para cima ou para baixo, porque vai falar assim, se eu sou livre é porque foi pela providência de Deus. A gente vai dar mais valor quando a gente for votar. A gente não vai ir lá e apertar o branco e virar as costas. A gente vai, não, eu vou pesquisar, eu vou estudar e vou escolher bem um candidato. Porque se eu posso votar, isso é fruto também da providência de Deus através da Reforma Protestante. Quando a gente tem noção disso, a gente passa a entender que o Deus que a gente serve não é um Deus só que se manifesta dentro de nós, se manifesta na igreja, para a gente pular, falar língua estranha, sapatear. Não, é um Deus que quer que a gente manifeste a nossa fé para o mundo. Jesus diz assim, manifeste as suas obras para o mundo, para que os homens vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. A palavra igreja, um dos sinônimos da palavra igreja significa os chamados para fora. Isso daqui é um QG. O que é um QG? É um centro de treinamento. A igreja é isso. O culto aqui é um centro de treinamento, onde a gente se arma, se fortalece, se edifica para poder manifestar Jesus na onde? Lá fora. E a Reforma Protestante nos ajuda a entender isso. Amém? Ficou claro, irmãos? Amém. Ficou claro? Eu tentei o máximo enxugar aí porque esses assuntos é meio assunto complicado, né? E aí eu gosto de enxugar as palavras técnicas, os termos técnicos, para ficar mais fácil da gente entender. Até porque quando a gente for falar com alguém, a gente não vai ficar usando termo técnico, né? A gente tem que falar o simples. E o simples é isso. Tem um PDF que eu escrevi em 2017, que eu dei um seminário, ele tem 25 páginas. Nesse PDF eu trago Jesus, a Reforma, e lá tem também o nascimento do movimento pentecostal. Se você nunca pesquisou, nunca leu, é muito importante você saber, porque lembra, a gente veio da Reforma, sim ou não? Sim. Só que a Reforma também, depois da Reforma houve um movimento pentecostal. Então a gente veio da Reforma, do movimento pentecostal, e somos nós aqui, os assembleanos. Então é importante a gente conhecer a nossa origem. Lá nesse artigo também tem como que surgiu o movimento pentecostal. Vocês vão gostar, tá top de linha, tá bom? São 25 páginas, em 2 meses você lê, né? 25 né? 2 páginas, uma página por dia, né? Em um mês. Olha, eita, tem crente aqui, hein? Ô glória! Em uma semana, 25 páginas, eu mandei já pro pastor. O pastor provavelmente vai mandar no grupo dos irmãos aí. Também um esboço disso daqui que eu falei, eu vou mandar para vocês também, vou mandar para o pastor, para vocês terem acesso, poder fazer anotação e ser edificado em nome de Jesus. Tá bom? Amém. Que Deus abençoe os irmãos, tá? Se os irmãos quiserem, para não tomar o tempo do culto, depois do culto, se vocês quiserem referência para vocês pesquisar na internet, livro para comprar, eu posso passar para vocês, só me procurar depois do culto, tá bom? Que eu passo, tem muita informação boa e de graça. Tá, eu falo para o pessoal, não precisa ficar gastando rios de dinheiro com livro, não. Tem muita informação boa e de graça. É só saber garimpar para não cair na mão dos charlatãos, né? Fim de um monte hoje, infelizmente. Tá bom? Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Nós irmãos.